iniciamos com as apresentações. Primeira mesa, né, teremos a professora Marisa, né, falando aí então, da metodologia, de como tem trabalhado. Marisa está aí. Bom dia. Bom dia, então deixa eu apresentar aqui a Marisa. Marisa foi minha professora, ela na graduação, né, importante inspiração para toda a trajetória profissional aí, né, Marisa? A Marisa, então, né, fez a graduação em Psicologia pela UFSC, é mestre em Psicologia Social e da Personalidade pela PUC, Rio Grande do Sul, tem formação em Psicologia e Psicoterapia Existencialista pelo NUCA, né, Florianópolis, é professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, e professora do curso de Psicologia e Psicoterapia Existencialista pelo Instituto FURB, né, também é psicoterapeuta. Então, Marisa, passo a palavra a você, você tem aí, né, até 40 minutos para desenvolver a sua fala. Sim. Fique à vontade. Obrigada, Zuleika. Em primeiro lugar, queria dar bom dia, né, a todo mundo que está assistindo, acompanhando a gente. Em primeiro lugar, também agradecer o convite feito ao núcleo, né, o Nexus, que é o núcleo ao qual eu pertenço, que é o que a Milene ali já citou, né, o núcleo de psicologia existencialista aqui de Blumenau. E agradecer o convite, né, muito como na direção do que a Tânia falou, né, agradecer as palavras de vocês, acho que tudo que a Daniela falou, que é a minha colega, né, da época de graduação, assim como a Tânia, não vou me repetir porque a gente tem um tempo aqui um pouquinho escasso, mas eu faço das palavras das minhas colegas, né, assim como da Milene, como da Zuleika, minhas palavras, né, então é um momento de muita alegria por a gente estar aqui junto, reunido, né, nesse encontro de pessoas interessadas na psicologia existencialista, sejam professores, sejam psicoterapeutas, estudantes, curiosos, acredito que tenha muita gente aí que já tem ouvido falar, que esteja também querendo entender melhor, né? Então, é esse momento dessa reunião em torno da sistematização desses princípios teórico-metodológicos da psicologia existencialista é um momento muito esperado, né, por todos que trabalham com essa metodologia. Exatamente porque esse seminário ele possibilita essa publicização maior, né, desses esforços em direção a essa sistematização. Então, até uma sugestão nossa, né, para outros seminários, a gente poder apresentar também os resultados da aplicação prática, né, dessa metodologia, porque a gente observa um resultado bastante interessante, e a potencialidade desse instrumental teórico-metodológico, né? Então, indo mais na direção do que a Tânia colocou, né, a gente vê o quanto que né, essa perspectiva teórico-metodológica, ela tem uma potência para, de certa forma, né, contribuir na superação da racionalidade psiquiátrica, numa direção manicomial, né, que prima pelos princípios biológicos, biologicistas, organicistas, né, sendo que a psicologia existencialista ela tem uma contribuição imensa quando ela compreende, né, o ser humano por dentro da sua experiência, compreende o sofrimento psíquico por dentro da experiência do sujeito que padece. Ao contrário dessa perspectiva psiquiatrizante, que foca mais nesse conjunto de sintomas, né, que na verdade é um amontoado de sintomas que são recortados, né, da experiência do sujeito, descontextualizados, né, da sua experiência concreta no seio da família, né, enfim, em todos os lugares em que ele se encontra, né, do social, do educacional, enfim, de vários aspectos, familiar, né. Então, eu acho que o que nos une é esse desejo de contribuir para mudar também essa racionalidade, né, e deixar um legado aí para essas gerações e as gerações futuras. E eu vou falar um pouquinho do Nexus, bem brevemente, né, o Nexus é um núcleo de psicologia de Blumenau, aqui sertriana, e esse núcleo está muito vinculado com a história, né, do início, né,
do ensino dessa psicologia na Universidade Regional de Blumenau, onde eu sou professora titular do Departamento de Psicologia. Então, à medida que eu tive um espaço muito aberto, né, de colegas e de estudantes interessados em estudar e aprofundar mais, né, a aplicação e os próprios fundamentos, né, aumentar o conhecimento dos fundamentos teórico-metodológicos, um grupo de pessoas, né, profissionais envolvidos com a psicologia existencialista sentiu a necessidade de se unir em torno de um núcleo, e desse núcleo surgiu também a necessidade, já que na graduação a gente não tem a possibilidade de aprofundar o necessário, né? Então a gente acabou vendo a necessidade de criar o curso de formação em psicologia e psicoterapia existencialista, já está na 5ª edição. Ele é organizado em módulos, né? Um módulo teórico, um módulo mais voltado para teoria da metodologia, aplicação prática, com simulações de atendimentos, é bem focado na psicoterapia, né? E a partir disso, que é uma característica também do trabalho dos profissionais aqui da região, né, de Santa Catarina, é o modo da gente se organizar em grupos de trabalho. Então, exatamente pela complexidade que é a aplicação né, dos princípios teórico-metodológicos à psicoterapia, a gente sabe o quanto esse suporte de colegas de profissão, né, à medida que a gente também trabalha alicerçados por esse suporte, a gente tem melhores resultados. Então, a gente discute desde as etapas, né, do processo terapêutico até estratégias de sessão, enfim, N elementos. Então, uma característica nossa de operacionalizar o trabalho é essa forma de poder contar com outros profissionais também, que a gente denomina grupos de trabalho. Bom, eu também pensei em fazer uma fala relativamente à origem, né, inclusive do que vai ser apresentado aqui por mim, que eu acho que a Dani ali falou muito bem, né, que é a questão como que a gente chegou a ter conhecimento da obra sartreana foi através das mãos do professor Pedro Bertolino, que foi, né, um iniciador aqui desse movimento existencialista, né, no Estado, e deixou muitos frutos, né? Então, esses frutos são exatamente isso que a gente está vivendo nesse momento, né? Da gente poder estar falando sobre isso. E eu vejo também que um dos grandes méritos do professor Pedro, junto com todos os psicólogos e estudantes à época, né? Foi de tentar trazer para a objetivação, né, das tecnologias que a gente precisa junto com o paciente, um esforço, né, de transpor aquilo que está lá na teoria, né, na obra sartreana, para a gente poder ter mais instrumentos de trabalho junto com os pacientes. Então, vejo que essa criação dessas tecnologias ela foi fundamental para viabilizar esse trabalho. Então, eu gostaria de passar a exposição, né, desse delineamento metodológico, e eu vou, então, colocar aqui um esquema, pensando que, a partir do esquema, acho que seria mais fácil a gente visualizar quais são, então, os momentos desse processo terapêutico, tá? Então, a gente escolheu apresentar um esquema que evidencia que existem etapas, sim, né, etapas importantíssimas no processo terapêutico. Existe o começo, existe o meio e o fim, né? Então, e também gostaria de colocar que a gente tem que seguir dois tipos de lógica, né? Que é a lógica proposta pelo próprio processo terapêutico, né? Que tem etapas que evitam, né, que o trabalho com o paciente ele caia numa aventura, né? Onde a gente não sabe mais o que está fazendo, e só que a gente também tem que tomar cuidado para que, nesse esforço de seguir essas etapas, a gente perca a singularidade do paciente que padece de vista, né? Então, isso é muito importante, e essa eu acho que é a chave, né, da gente poder aí realizar um bom trabalho, a gente poder obter os resultados que a gente espera obter, né? Então, o esquema
pedir para a Dani liberar o compartilhamento. Dani, você poderia liberar ali o compartilhamento para eu poder projetar aqui o modelo? Então, enquanto isso, eu vou dando continuidade. Então, assim, esse delineamento, como eu falei, né, é um delineamento que ele tem etapas definidas, né? Então, a gente sempre inicia pela verificação do fenômeno, né? Sempre colocando isso como princípio básico, né? Mas eu estava falando ali do modelo das etapas, então nós temos 3 momentos bem importantes, que é a etapa cúmplice, etapa crítica e etapa política. A etapa cúmplice é o momento que a gente recebe o paciente, e esse paciente, então, ele se encontra ali imerso nas suas experiências, nas suas vivências, né? Então, essa etapa, ela é bastante importante, inclusive em relação àquilo que a Milene falou, sobre a recepção do paciente. Isso é um ponto fundamental no processo terapêutico, que é esse acolhimento do paciente, né? De como a gente vai receber o paciente, e todo o processo terapêutico ele tem que se dar com base numa conversa dirigida. Então, isso é bem importante na formação desse psicoterapeuta. E outro ponto importante cúmplice também no sentido, né, etapa cúmplice também no sentido de que a gente estabelece, sim, uma certa cumplicidade com o paciente, de reconhecer nele uma pessoa que sofre, uma pessoa que padece. Então, a gente precisa, né, o paciente precisa se experimentar enxergado por nós, alcançado na sua situação de ser, né? E para isso é necessário, então, que haja uma atitude específica do terapeuta, no sentido de abarcar, né, esse sofrimento, de reconhecer, né, o sofrimento, e como condição para se armar a atmosfera terapêutica, né, que é o vínculo, né? Então, a melhor tecnologia, ela não pode prescindir dessa criação desse vínculo. Então, nesse sentido, a gente acolhe esse paciente na primeira etapa, na etapa cúmplice, né? E à medida, então, que a gente vai ampliando a verificação do que está acontecendo, do jeito como está acontecendo, a gente, então, vai avançando para uma etapa crítica, né? Até eu tinha colocado ali no esquema, a gente está tentando projetar aqui, tá, pessoal? Acho que deu um problema. Marisa, eu liberei agora para você, tá? Desculpa. Valeu, Dani. Obrigada. Opa, galera, a gente está iniciando aí nesse mundo virtual. Não tem problema, tudo certo. Então, aqui vocês podem ver a etapa cúmplice, né? Aqui eu me referia, aqui a gente fez um esquema que seria a espiral dialética. A espiral dialética, ela é uma representação do processo terapêutico que é dialético do início ao fim. Então, aqui no início, a gente tem um paciente, no momento inicial, mais alienado. Então, ele chega, como eu, né, já mencionei, aprisionado na sua dinâmica psicofísica de ser. E, nesse sentido, ele vivencia as suas possibilidades conforme as certezas que seu saber de ser lhe impõe em relação ao seu projeto e desejo. Então, preso de uma forma, eu vou usar, né, algumas sínteses aqui, né, para facilitar a compreensão, mas é como se ele estivesse vivenciando o seu passado no momento atual, e o futuro que se impõe é sempre uma repetição do passado. É aí que vem, né, o sofrimento intenso desse paciente, como se ele não tivesse chance, como se ele não tivesse esperança, né? Então, isso é o que a gente denomina aqui o momento mais alienado, que é quando o paciente chega ao processo terapêutico. Com o passar do tempo, né, e das intervenções sendo realizadas, a gente vai possibilitando ao paciente, dentro dessa lógica de uma espiral dialética, com níveis cada vez maiores de complexidade, né, onde o paciente vai também avançando na compreensão da sua situação, que a gente pode usar uma metáfora, né, do labirinto. Então, quando o paciente chega no processo terapêutico, é como se ele estivesse num labirinto, sem saber como ele chegou, né, a ser essa pessoa, né, que apresenta esse sofrimento, essas problemáticas, esses impasses. E a gente, então, busca,
com as intervenções psicoterapêuticas, possibilitar que ele vá avançando da etapa cúmplice para a etapa crítica e, finalmente, para a etapa política. Na etapa política, o que significa isso, né? Significa o paciente se dando um projeto, desejo de ser, né? Fazendo a sua eleição de ser entre os outros, né? Elegendo os grupos aos quais ele deseja pertencer, que vão viabilizar o seu projeto e desejo de ser. Então, aí, nesse momento, a gente encontra o paciente no momento final do processo terapêutico menos alienado, né? Então, inicialmente mais alienado, ao final do processo menos alienado, não totalmente desalienado, porque isso não é possível, né? Então, ali ele está, esse que se a gente pudesse pensar um objetivo geral aí para o processo terapêutico, do nosso ponto de vista, seria esse, né? Um paciente que tem condições psicológicas de assumir o seu ser, como sendo sujeito da sua história junto com os outros. Acho que até faltou mencionar aqui, né? Junto com os outros, porque a história ela é feita junto com os outros. Ele ciente das suas possibilidades e de posse das ferramentas para viabilização do seu ser no mundo. Certo? Então, assim, outra coisa que eu acho que é importante colocar é que essas etapas, elas dizem respeito ao processo de formação da personalidade. Então, inicialmente, a criança, né, ela vai se constituindo do concreto para o abstrato. Então, inicialmente ali, por isso o momento cúmplice, né? Então, ao realizar abstrações, reflexões críticas, a criança vai avançando no seu processo de desenvolvimento da personalidade, finalmente se inserindo nos grupos, né? Elegendo seu projeto e seu desejo de ser. Tá? Então, não é à toa que as etapas do processo, elas têm essa racionalidade. Eu vou passar agora, pessoal, para a gente poder pensar o processo em termos do método científico, né? A racionalidade do método científico, do processo científico, melhor dizendo, ao processo de psicoterapia. Então, nós temos aqui o primeiro momento, que eu já me adiantei enquanto o modelo não estava ali posto para nós, né? Que é o processo de, a primeira etapa, a observação e a verificação do fenômeno. Depois nós temos aqui a demarcação do fenômeno, né? Momento posterior, podem observar que em termos da espiral dialética, ela é um nível um pouco mais avançado. A partir do aprofundamento dessas verificações, nós chegamos a uma compreensão científica, que, voltando um pouquinho na demarcação, a gente tem que responder a seguinte pergunta: o que é que está acontecendo com o paciente? Na compreensão científica, esses dois momentos, eles se confundem, né? Eles, né, vamos dizer assim, a gente não tem como estabelecer ali no trabalho com o paciente uma demarcação tão rígida assim, mas é um momento mais avançado. Na compreensão científica, a gente, além de responder o que está acontecendo, a gente também tem como responder como foi possível, né, a pessoa constituir o impasse que ela apresenta, do jeito como ela apresenta. E o planejamento para a intervenção, no sentido de, vamos dizer assim, destotalizar essa personalidade e retotalizar em função de um projeto e um desejo de ser, que é quando a pessoa, enfim, poderia, né, ter ali a rédea das suas vidas em suas mãos, é sempre pautada na compreensão científica. Então, a compreensão, ela é como se fosse um mapa, por onde a gente tem que seguir junto com o paciente, né, sempre dando suporte a essa pessoa que padece, e jamais esquecendo que ela é sujeito da sua vida, né, que ela é livre, então ela faz as escolhas, ela escolhe o tempo inteiro, né, se vai seguir a orientação dada pelo psicólogo ou não, com base, enfim, na sua condição de ser sujeito. Então, essa relação que a gente precisa estabelecer com o paciente, ela precisa ser pautada nessa compreensão, né, de que tanto o psicólogo ele é sujeito do seu ser, assim como o paciente. Bom, eu vou passar agora um detalhamento desses momentos, que vocês puderem observar. Acho que a minha janelinha está aqui em cima, né, onde ficou um pouquinho em cima aqui do que eu gostaria de detalhar, mas a gente dá um jeito. Então, assim,
Detalhando melhor a observação, né, a verificação, nós temos ali a escuta das queixas. Quando a gente recebe o paciente, então a gente vai ouvir essas queixas, e essas queixas, a gente já vai fazer essa escuta das queixas com um objetivo, que seria identificar qual é o conjunto de padecimentos do paciente, né? Como já foi dito ali por mim inicialmente, sempre mediante conversa dirigida em função daquele objetivo, né, para aquela sessão. E aí, né, fundamental ali, estabelecimento do vínculo e da atmosfera terapêutica. Com relação a partir do momento, então, que a gente vai escutando as queixas e estabelecendo essa cumplicidade, né, com o paciente, de reconhecer esse sofrimento, a gente vai procurando, então, aos poucos, indo descrever as ocorrências constitutivas das queixas. Então, qual é o objeto? É sempre o sujeito em situação. A gente não descreve qualquer coisa, né? O método fenomenológico é descritivo, mas a gente não descreve qualquer coisa, a gente tem que circunscrever essa descrição nesse sujeito em situação, que é a concepção de sujeito posta na obra sartreana, né? Principalmente a gente vai estar usando ali os elementos da psicanálise existencial, que é o sujeito em situação, identificando a eleição que ele faz em cada situação que é descrita, para poder objetivar qual é o projeto e o desejo de ser ali daquele paciente. Mas o foco, e aí eu vou utilizar a expressão, né, que eu utilizo muito nas aulas, que é o zoom, né? A gente vai dar um zoom aqui na descrição dessas situações que a gente vai levantando com o paciente, na situação psicofísica, que é bastante importante, né? Porque ao identificar em que situação psicofísica o paciente se encontra, a gente tem como pensar em iniciativas outras necessárias, inclusive para a continuidade do processo terapêutico, como, por exemplo, uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não consegue comer, uma pessoa que tem uma ansiedade fora do controle, é preciso, então, atentar para isso. A questão de ideação suicida, né, muitas vezes, se a gente também não cuida para verificar, para ir conversando, levantando, para identificar qual é o nível do sofrimento desse paciente, a gente pode não enxergar que a pessoa pode estar, né, na beira aí de uma tentativa de suicídio. Então, tudo isso é muito importante, por isso eu falei, o zoom na situação psicofísica, mas sempre por dentro de um episódio, onde a gente precisa identificar alguns elementos importantes, que eu já vou citar, que estão aqui do ladinho, né? Que é a estrutura do episódio que a gente vai descrever. Mas voltando aqui aos princípios metodológicos, eu já citei ali a redução fenomenológica, que a gente vai descrever aí o fenômeno tal como o paciente vivencia, a psicanálise existencial e o progressivo regressivo, né? Que é o método que trabalhado por Sartre na Crítica da Razão Dialética, né, cuja introdução é a questão de método lá na década de 60, acho que é a última obra técnica de Sartre, né? Então, o instrumento técnico que a gente vai utilizar para poder encontrar esse sujeito em situação é a estrutura de um episódio psicofísico, um episódio sociológico com foco no psicofísico. Então, quais são os elementos do episódio? É o gatilho, objeto emocionador, a atmosfera e o vivido, né? O gatilho é a ocorrência que desencadeia a afetação do sujeito. E esse gatilho pode ser qualquer coisa, né? A gente tem que meio que ser um detetive ali tentando identificar, né, aonde aconteceu a afetação emocional. Muitas vezes, quando o paciente inicia, ele tem acessos muito intensos, emocionais, né, com sintomas muito importantes. Muitas vezes a gente recebe pacientes assim, né? Então a gente parte exatamente da identificação do gatilho, que é alguma coisa que acontece e que desencadeia a afetação do sujeito. E o que é próprio aí da nossa teoria, da nossa metodologia, né, é identificar então qual é a função psicológica desse gatilho, exatamente para descer na singularidade daquele paciente. Com isso, a gente vai estar identificando o objeto emocionador. Então, o objeto emocionador, a gente pode usar como sinônimo, né, a função psicológica do gatilho para aquela pessoa singular. E é exatamente essa correlação noemático-noética, né,
considerando ali o polo objetivo e o polo subjetivo, aquilo que acontece psicofisicamente com o sujeito, é o que vai armar a atmosfera. Então, a atmosfera é esse conjunto de forças, né? A Dani usa a expressão que eu gosto muito, forças de pressão. Então, a atmosfera é esse conjunto de forças de pressão que vem, né? Que vem do gatilho, né? Que arma uma atmosfera, que faz com que o paciente se experimente de uma determinada forma e se impõe sempre um futuro e um passado. Tá? Então, é esse conjunto de forças aí que a gente vai buscando identificar. E o vivido, né, que é o paciente padecendo na sua pele pela implicação histórica, passada e futura, da situação presente, que se impõe para o sujeito como antecipação psicofísica de ser frente sempre a seu projeto e desejo de ser. Então, assim, quando a gente fala projeto e desejo, a gente está falando de um conceito que é essencial na obra sartreana, e é exatamente isso que é importantíssimo a gente identificar, porque a gente só vai conseguir saber, conhecer efetivamente esse sofrimento se a gente identifica qual é o projeto e o desejo de ser que está inviabilizado para aquela pessoa. Porque a afetação emocional, ela é função dessa viabilização ou inviabilização do projeto e desejo de ser do paciente. Então, dessa forma, né, o Sartre coloca lá no esboço para uma teoria das emoções todos esses elementos, né? Então, voltando um pouquinho agora, né, aqui para o que a gente faz, né, no primeiro momento aqui da verificação. Então, o objetivo geral é evidenciar o sujeito concreto no mundo em seus diversos perfis. Perfis seriam áreas, né? Áreas ali da vida da pessoa, perfil de pai, de filho, de profissional, de mãe, de amigo, né? Perfil amoroso, perfil sexual. Então, a gente vai descrevendo ali um conjunto de episódios, levantando sempre esses elementos, e os objetivos específicos, né? Alguns eu já falei, mas vou falar bem rapidinho aqui, verificar a vivência psicofísica do sujeito por dentro da sua experiência. Esclarecer a implicação noemático-noética responsável pela experiência, evidenciar qual é a experimentação de ser resultante da apropriação da experiência. E um objetivo central aqui para os psicoterapeutas é identificar se o que o paciente apresenta é um sofrimento reativo ou é um impasse psicológico. A gente optou denominar impasse psicológico em substituição ao termo psicopatologia, para não confundir a racionalidade psiquiátrica com o que a gente está fazendo aqui. Apesar de que, em muitos casos, quando exige a intervenção interdisciplinar, né, para providenciar a medicação, por exemplo, para o paciente, a gente pode fazer uso daqueles diagnósticos constantes lá no DSM-5. Mas apenas com fins de estabelecer uma comunicação entre os profissionais, porque a compreensão é totalmente outra, né? Então, qual é a diferença entre o sofrimento reativo, que daí a gente vai ter uma forma de trabalhar, do impasse psicológico, né, que vai ser outra. Então, o sofrimento reativo é um sofrimento que é esperado para aquela situação, onde a força do gatilho, né, ou da situação antropológica em frente à qual o paciente apresenta o sofrimento, ela é compatível, né? Então, existe na literatura uma denominação desse tipo de sofrimento como sofrimento ético-político, né? É nessa direção. Então, quando existe uma situação extremamente adversa, é esperado, né, que a pessoa apresente, né, um psicológico que acompanhe essa situação adversa. Agora, nós temos, e aí a gente vai fazer um outro tipo de trabalho, né, se o caso for esse, e muitas vezes também pode ser, a gente vai fazer um tipo de trabalho que é mais de acompanhamento, de localizar o paciente na sua estrutura de escolha, de fazer com que ele, vamos dizer assim, conheça, né, o seu projeto, o seu desejo de ser a partir daquilo que ele vivencia. Então ele vai conseguir ter mais ferramentas para assumir, né, ali as rédeas da vida dele nas mãos dele, né? Porém, são casos de mais de orientação, de acompanhamento psicoterapêutico, e não necessariamente, e não de psicoterapia, porque eu costumo usar a expressão cirurgia, né, que entre aspas, né, que no caso da psicoterapia a gente faz uma espécie de uma cirurgia, porque a gente tem que promover a destotalização
desse saber de ser, né? Saber de ser aqui sendo compreendido como um saber de ser fechado, como um conjunto de experiências de ser absolutizadas, né? Ou cogito absolutizado. Então, a gente precisa promover a destotalização desse cogito absolutizado, para que, então, a pessoa que padece, porque geralmente na base disso tem a crença numa essência a priori. Então, como se ela já tivesse nascido destinada a ser o que ela, né, se constata sendo, desde seu nascimento, e não tem jeito, não tem esperança, não tem chance para ela. É daí que vem, então, toda a sua afetação emocional, tá? Então, o impasse psicológico, quando a gente identifica essa situação, né, quando a afetação ela é resultante desse saber de ser passado, então, e o futuro que ela antecipa é de ser aquela pessoa lá de trás, né? E com isso vem a sensação, a experiência de exclusão dos seus grupos fundamentais. E sempre a gente trabalha, como já falei, com foco no projeto e no desejo de ser. Que projeto e desejo de ser ali estão inviabilizados? Tá? Então, é isso que faz com que a experiência do sujeito diante do gatilho seja desproporcional, levando à perda da regularidade antropológica válida para aquele grupo. Porque aí que está, exatamente, né, eu vejo que esse conjunto de conceitos, né, e de princípios metodológicos que a gente vai lá, descreve, é exatamente o rompimento com a racionalidade psiquiátrica, porque a gente consegue identificar por dentro, né, o que faz com que com aquela pessoa apresente tal sintoma. Então, a gente consegue compreender de uma forma articulada, né, como ocorrências que se articulam, qual a correlação entre o saber de ser, né, que é do âmbito do psicológico, com os sintomas, que também pertencem ao fenômeno psicológico. Como é que se articulam nessas ocorrências no interior do fenômeno psicológico? Como também se articulam com as determinantes do fenômeno psicológico, que são sempre externas ao fenômeno. O fenômeno psicológico, pelo que Sartre coloca, né, a gente constata o tempo inteiro aí, ele é sempre segundo, ele é função do que ocorre fora, né, com o sujeito, na vida de relações dele. Não está dentro da cabeça do sujeito, né? Então isso aí representa esse rompimento epistemológico, enfim, em todos os sentidos aí, com a racionalidade psiquiatrizante. Bom, a demarcação do fenômeno é a etapa seguinte. Se vocês puderem observar, a observação, né, do fenômeno, a verificação, se dá aqui ao início, para a gente então poder demarcar o fenômeno, que é num nível de conhecimento da situação do paciente, um pouco mais ampla, né, são níveis aí de conhecimento cada vez mais amplo, à medida que a gente vai aprimorando, que a gente vai descrevendo os episódios, né? Então, a gente pode, a partir do momento em que a gente tem um conjunto de episódios atuais, e no caso de a gente ter constatado um impasse psicológico, a gente também tem que descer a esse passado, e também fazer a descrição de um conjunto de episódios lá do passado, e o que a gente realiza aí no trabalho do psicoterapeuta, né, lá, pensando o caso do paciente já fora da sessão, né, ou no grupo de trabalho, é exatamente pensar a respeito desse conjunto de episódios. Então, é um momento que é onde a gente vai identificar a razão da série, né, quais são as regularidades que a gente encontra nesses conjuntos de episódios, né, por isso aqui a referência, no caso ao método fenomenológico, a etapa da redução eidética. Eidética vem de eidos, que é a essência, né? O que é essencial na situação desse paciente? Por isso que é uma avisada reflexiva, onde a gente vai agora abstrair, né? A gente vai pensar sobre aquilo que está acontecendo com o paciente. A gente ainda utiliza, né, a psicanálise existencial, progressivo e regressivo. Então, a gente vai comparar esses episódios, o que eles têm em comum, né? Por isso, a razão da série, né? O que se repete. E é assim que a gente vai montando, então,
a racionalidade da situação do paciente, tá? Mas aqui eu queria dar foco ainda à demarcação. Então, o objetivo geral, como eu já comentei na primeira passada que eu falei, né, ali bem rápida sobre essas etapas, é definir o que está acontecendo com o paciente, tá? E o objetivo específico, como já falei também, estabelecer a razão da série e o diagnóstico interdisciplinar, né? Então, essa primeira etapa, até a primeira etapa que eu digo que compreende observação, demarcação e compreensão, né? Primeira parte do processo, melhor falando, ela é sempre interdisciplinar. E a gente tem que entender que o psicológico, ele é uma ocorrência dentro de um conjunto de outras ocorrências, e elas se articulam. Então, a gente não pode esquartejar o paciente e tirar ele do seu contexto. Muitas vezes, o paciente apresenta uma situação de saúde, por exemplo, é importante, sem encaminhar para, né, identificar que situação de saúde é essa, para um tratamento, muitas vezes a gente não alcança, né, resultados no que diz respeito ao psicológico. Então, isso que a gente tem que compreender, por isso a complexidade da nossa atuação, né? Bom, indo mais à frente, à medida que a gente vai identificando os elementos ali dos episódios, como eu coloquei, identificando também o que está acontecendo, tentando formular, caminhar aí para estabelecer um diagnóstico, né? A gente, quando vai ao passado, a gente tem como esclarecer as condições de possibilidade de ocorrência desse fenômeno. E aí que a gente observa a passagem propriamente do empírico para o científico, que o que vai diferenciar, né, uma psicologia empírica de uma psicologia científica é exatamente a articulação, o nexo que é dado através pela teoria, né, às ocorrências empíricas que chegam até nós totalmente como fatos isolados. E exatamente a superação desse início do processo de ocorrências empíricas isoladas e transcendendo para uma compreensão articulada em que termos, né? Em termos, como eu falei há pouco, do que acontece no psicológico, no interior do fenômeno psicológico, e a relação de função entre aquilo que ocorre psicologicamente com o contexto de vida da pessoa, né? O que a gente chama determinantes, que sempre estão fora, né? Tanto nos grupos que fazem, aos quais o paciente pertence, né? Nas relações ali que envolve o projeto e o desejo de ser da pessoa passando pelos grupos aos quais ela pertence e sempre num contexto que é material, que é social, que é cultural, enfim, sem descontextualizar, né? Sempre pegando a situação vinculada a esse contexto. Então, aqui a gente ainda recorre ao momento da redução idética, né, psicanálise existencial, progressivo e agressivo, instrumentos técnicos, né, ainda utilizando de episódios, e o objetivo geral aqui da compreensão seria equacionar a situação de sofrimento do paciente, compreendendo como este vem se singularizando historicamente no interior do seu grupo. O objetivo específico é identificar as relações de função entre as componentes internas do fenômeno e suas determinantes, e localizar o paciente frente ao seu processo de constituição. Então, esse termo localização é bem importante, né? Então, a localização até ela consta aqui, mas é um procedimento que a gente localiza desde a primeira sessão. É exatamente a ideia de espiral dialética, né? A ideia de níveis de complexidade que a cada sessão a gente vai tendo condição de executar e localizar o paciente de mais elementos, ampliando a sua compreensão a respeito da sua situação. Então, a compreensão fechada, e até cabe aqui uma observação bem importante, né? Quando a gente fala em fechar a compreensão científica do caso daquele paciente, é algo que, dependendo do paciente, considerando a sua singularidade, isso pode levar menos tempo, né? Tem casos que o fechamento da compreensão se dá em poucas sessões, tem casos em que isso é um pouco mais demorado,
porque a gente não pode esquecer que o sofrimento psíquico é bastante, quando ele é vivido, né, quando ele é intenso, quando ele é severo, a gente tem um paciente que muitas vezes tem dificuldade de criar vínculo com o psicólogo, porque, imagina, né, já levou tanta lambada da vida, já teve tantas situações difíceis e pesadas, e muitas vezes ele falar sobre aquilo que lhe ocorre, das suas experimentações, é algo bastante delicado, é algo bastante difícil para ele, né? Então, muitas vezes, os elementos, eles não vêm, né, vamos dizer assim, com um ritmo em que a gente poderia trabalhar até de uma forma mais rápida, mas a gente tem que compreender que a gente tem que seguir o ritmo do paciente, né? Sempre tentando utilizar ali estratégias de sessão que possibilitem que ele se abra com a gente, né? À medida que ele vai se abrindo, a gente vai conseguindo ter os elementos, vai montando essa compreensão e vai localizando sessão a sessão, tá? Bom, passando para a próxima etapa, que seria o planejamento da intervenção, então o mapa, né, que seria essa compreensão, é o objetivo, o objeto, né, dessa compreensão, desse momento, tá? Então, vou aqui objetivar que meu tempo está acabando, pessoal. Então, a gente vai utilizar, né, dos princípios metodológicos já citados na etapa anterior, vai lançar mão dos instrumentos técnicos já citados também, toda a teoria, né, a metodologia da psicologia existencialista, e vocês observaram, né, que o episódio, ele está desde o primeiro momento ali do processo terapêutico, da observação, verificação, o final aqui do processo terapêutico. E a gente também vai utilizar o episódio, inclusive, para poder constatar, né, se houve mudança ou não, tá? Mas voltando aqui no planejamento, então a gente vai executar, né, a intervenção no sentido de promover essa destotalização por completo, vamos dizer, né, porque essa destotalização já começa desde a primeira sessão, mas ali a gente tem que tomar bastante cuidado, porque não é para não se precipitar, para a gente não deduzir, né, para a gente sempre ter como foco o empírico, né, aquilo que acontece com o paciente, e não cometer algum equívoco, né, que a gente precise depois reverter, né, alguma compreensão, porque ela não está pautada, né, no empírico, então isso tem que ter bastante cuidado. O objetivo geral, então, da intervenção é mediar o paciente em seu processo de elaboração e apropriação das experiências vividas, agora à luz de suas novas possibilidades de ser. E os objetivos específicos seria, então, purificar a relação, as reflexões do paciente no interior das situações concretas. O purificar aqui está no sentido que Sartre usa, né, na transcendência do ego, de reflexão pura, que seria a reflexão crítica, né, e a reflexão impura, que seria a reflexão cúmplice. Então, a gente utilizando as descrições e a teoria, a gente vai mediando o paciente para que ele tenha uma nova compreensão, agora crítica, a respeito da sua situação, e isso vai promovendo a destotalização daquele saber de ser absolutizado, né? Que nós identificamos que vem lá das experiências vividas no interior dos grupos no passado, e principalmente família, né? Família aí é um dos principais grupos que a gente vivencia, né? E essas experiências onde a gente vai formando um saber de ser. Claro que tem a escola, claro que tem grupo de amigos, mas a família como um dos grupos fundamentais, né, de constituição aí desse ser humano. E o outro objetivo aqui é acompanhar o processo de consolidação das mudanças provocadas pela intervenção terapêutica. Então, o planejamento e intervenção, ele se dá já um outro nível aqui da espiral dialética, né? E finalizando, a gente tem aqui a crítica dos resultados. A crítica dos resultados, né, a gente colocou aqui ao final, mas é um processo que ele deve ser feito em toda a sessão. Depois que a gente realiza a sessão,
a gente tem que ter um momento de refletir sobre o que aconteceu naquela sessão, quais eram qual era o planejamento que tinha sido elaborado, se a gente conseguiu executar ou não conseguiu executar, por que razões. Então, a crítica ela é sempre importante de ser feita. E, ao final, também é feita, né, essa crítica de resultados, porque a gente precisa saber se ocorreram as alterações no fenômeno, né? Então, a gente vai realizar aqui uma análise qualitativa, observando como é que esse paciente chegou aqui ao início do processo, nesse momento aqui inicial, né? Onde mais alienado, e se as alterações, elas realmente aconteceram. Aonde, né? Na sua situação psicofísica de ser, se o paciente, diante daqueles gatilhos lá do começo do processo, se ele já tem aí uma outra relação com isso, né? Se a gente conseguiu promover a alteração dessa síntese, né? Dessas sínteses relativamente aos significados dados na história passada desse paciente, sempre em função de um projeto e um desejo de ser. Então, aqui é um momento que a gente trabalha com o paciente, onde a gente já observa que os acessos emocionais, né, a intensidade dos acessos, assim como a frequência já diminuiu bastante, muitas vezes já não existem mais, e a gente vai discutindo com o paciente a eleição de ser dele, né, o projeto de ser dele, ele já com as rédeas desse projeto nas suas mãos. Então, aqui é o que a gente chama de etapa política, né? Etapa política seria mais, então, essa definição de que grupos ele vai pertencer, né? Quem vai acompanhar esse sujeito, né? Na concretização, na viabilização do seu projeto e desejo de ser. Pessoal, o tempo acabou, então, acho que tem muitos elementos aí que a gente poderia estar abordando. A dificuldade aqui foi de definir o que falar, né, porque é muita coisa realmente, e eu queria então agradecer a atenção de vocês, vou passar aqui a palavra para o meu colega Sérgio, que vai fazer a próxima apresentação, e depois a gente debate, então. Muito obrigada. Obrigada, Marisa. Vou aqui me intrometer antes do Sérgio. Obrigada pela maravilhosa apresentação, esclarecedora, né, inspiradora. Então, seguimos agora. A Milene vai apresentar o Sérgio, né, para ele, então, poder desenvolver a sua apresentação. Obrigada.